Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar das moscas volantes. Essas sombrinhas que aparecem na frente da nossa visão sem a gente querer ver, de repente a gente se depara com sombras, algumas imagens circulares, algumas parecem teias. Essas sombrinhas que aparecem na frente da nossa visão, elas estão no vítreo. O vítreo é uma gelatina que tem dentro do olho e que com o passar do tempo, principalmente após os 45 anos, ele murcha um pouquinho, ele desidrata, formando pequenos grumos, ou seja, áreas de condensação. Essas áreas de condensação, elas não estão na retina, elas estão à frente da retina. E quando a luz passa, faz uma sombra. E o que a gente vê é esse grumo, essa condensação projetada na retina. E muitas vezes, nessa projeção, ela fica muito maior do que é, na verdade. Nós vemos, às vezes, manchas persistentes no eixo visual quando a gente vai ler ou quando a gente está num ambiente muito claro. É nessas horas que a gente percebe mais essas mosquinhas. Mas, claro, nem sempre tem o formato de uma mosquinha, de um mosquito. Muitas vezes pode ter um formato semilunar ou parecer uma teia de aranha. Isso assusta muito as pessoas assim que elas aparecem. Sempre que essas condensações surgem, a gente vê muito elas, a gente percebe toda hora. Mas com o passar do tempo, depois de 3 meses, o cérebro finge que não vê. Ele cria um certo bloqueio a essa imagem. Mas, se a gente lembrar e procurar, a gente acha. Elas vão estar lá. As causas geralmente são benignas, é um processo natural de envelhecimento. Mas o grupo que tem mais esse tipo de sintoma, de gruminhos no vítreo, são os míopes, ou pessoas que foram submetidas a uma cirurgia de catarata, um IAG laser, ou um trauma, uma infecção ocular. Claro que, naturalmente, elas podem aparecer, mas nesses grupos que eu falei, elas podem aparecer um pouquinho mais cedo. Tratamento não é necessário quando elas são dessa forma benigna. Porém, se você está vendo alguma imagem na frente dos seus olhos que não existia antes, é bom procurar um oftalmologista. Porque algumas dessas imagens podem significar um início de um descolamento de retina, ou um rasgo na retina, ou uma pequena hemorragia vítrea. Então, na visão de uma imagem que não existia, sempre é bom procurar o seu oftalmologista. Na maioria das vezes, ele vai te deixar tranquilo, vai te tranquilizar de que aquilo é uma coisa benigna, que não há com que se preocupar. Mesmo assim, algumas dessas sombrinhas ficam atrapalhando muito o paciente, podem até dar uma baixa visual. Nesses casos, pode sim optar por alguns tratamentos quando elas estão na frente, na parte bem anterior do vítreo. Porém, sempre quando elas são benignas, com o tempo, o cérebro vai deixando de perceber e, na maioria das vezes, não é preciso fazer nenhum tipo de tratamento especial. O próprio organismo, com o tempo, vai fazendo com que a gente perceba menos. O nosso cérebro vai deixando de perceber tanto essas manchinhas e a gente até acha que elas sumiram. Porém, se a gente quiser achar, procurar, elas vão estar lá. Para a gente ver, tem que ter luz, porque a gente vê a sombra desses grumos que estão dentro do vítreo. Então, em ambientes claros, numa leitura de um livro com fundo branco, muitas vezes a gente percebe mais facilmente. Então, se você está vendo alguma sombrinha na frente dos seus olhos, que parece uma mosquinha e que apareceu recentemente, procure um oftalmologista para ter certeza de que ela não significa algo grave, uma inflamação ocular, intraocular, um rasgo de retina, um descolamento inicial. Descartando essas causas graves, pronto, você pode ficar tranquilo, porque sendo a mosca volante benigna, ela com o tempo vai deixar de ser percebida na maioria dos momentos, na maioria das vezes. Então fica aí essas dicas sobre mosca volante que eu tinha prometido falar essa semana, e mesmo sendo uma semana de Natal, de fim de ano, de festas, eu arranjei um tempinho para contar para vocês um pouco mais sobre as moscas volantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente esclarece sobre esse assunto tão comum, porque todo mundo um dia vai ter essas sombrinhas. Algumas pessoas mais distraídas não percebem, mas todo mundo, com o passar dos anos, no processo de envelhecimento natural, vai ter algumas sombrinhas dessas na frente da visão. Então fica aí essas dicas, espero que seja útil. E se você conhece alguém preocupado com essas sombrinhas, passa esse vídeo, compartilha e dá um like aí pra gente. Tá certo? Querendo sugerir algum assunto para a próxima semana, falem aí, sugiram que a gente comenta com vocês qualquer assunto que tenham interesse.
Tchau, tchau, pessoal. E um bom fim de ano para todo mundo.